Bem, galera, estamos de volta. Vamos falar hoje um pouquinho sobre direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal. Esse título ele é bem extenso, porque o artigo 5º da Constituição ele possui 78 incisos, mais alíneas e parágrafos. Então a gente deve dividir esse título aí, essa parte do edital, em pelo menos umas 5 partes de nossos vídeos, uns 5 videozinhos curtos, para não ficar muito chato, muito cansativo e a gente poder ver quantas vezes quiser, né? Então, essa primeira parte nós vamos falar do inciso 1 ao inciso 5º. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês primeiro. Eu coloquei só a lei seca aqui nesses slides. Por quê? Porque não tem muita coisa o que falar e o que escrever. Algumas coisas que eu falar aqui é importante, então que vocês acharem importantes, vocês anotem aí no cantinho aí, entre um espaço, entre um inciso e outro, para poder ficar mais fácil a compreensão, beleza? Vamos lá. O artigo 5º da Constituição fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Bem, quais são os termos? São os incisos da Constituição. Todos esses incisos da Constituição, do artigo 5º, eles têm uma garantia ou um direito para os brasileiros que vai se encaixar em vida, liberdade, igualdade, segurança ou propriedade. Sempre um desses 5. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Beleza? Sempre vai se encaixar. Os 78 incisos vai se encaixar num desses aí. O caput já fala que todos são iguais perante a lei. Ou seja, para a lei não há distinção. Se é branco, preto, homem, mulher, rico, pobre, outros gêneros que tenham aí, se é inglês, alemão, português, árabe, seja lá o que for. Todos são iguais perante a lei. Beleza? Sem distinção de qualquer natureza. Aí o inciso 1 vem e fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Bem, são iguais, são, mas nós temos na Constituição algumas coisas, na legislação brasileira, não apenas na Constituição, algumas discriminações entre homens e mulheres que são chamadas de discriminações positivas, que são exatamente para poder igualar esses direitos de homens e mulheres. Como, por exemplo, nós temos a Lei Maria da Penha. Ela é uma discriminação positiva. O homem não tem uma lei que o protege exclusivamente pelo fato de ser homem, numa relação matrimonial aí. A mulher já tem essa Lei Maria da Penha, não só para a relação matrimonial, mas para qualquer relação de convivência duradoura, contínua aí, que tenha, seja pai e filha, enteado, marido e mulher, mulher e mulher, não importa o gênero que está agredindo, até patrão e empregada doméstica. A mulher tem essa proteção garantida pela Maria da Penha. É exatamente para poder igualar os direitos entre homens e mulheres, essas discriminações positivas que ocorrem. Ok? São iguais? São, mas alguns são mais iguais que os outros. Lembra daquela música? Tão desiguais, mais uns mais iguais que os outros? Exatamente isso aí. O direito tem uma máxima que todos são iguais na medida da sua desigualdade. Beleza? É isso aí. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Novamente está encaixando aqui em liberdade. Você tem a liberdade, você tem o seu livre-arbítrio. Você pode fazer o que você bem entender, desde que a lei não proíba, ou você pode fazer exatamente o que a lei manda você fazer. Você não é obrigado a fazer nada que a lei não mande você fazer. Se alguém te determinar que você faça alguma coisa e você não queira fazer, se a lei não determina que você faça isso, você não tem obrigação de fazer. Como, por exemplo, a lei te garante o direito ao silêncio para não se autoincriminar. Então você não é obrigado à autoincriminação. A lei não te determina a autoincriminação. Beleza? Essa lei aqui, gente, é em sentido amplo, restrito. Qualquer norma, não é lei no sentido específico de processo legal, uma lei que
tenha sido aprovada de acordo com os trâmites legais na Câmara dos Deputados, Senado, ou Câmara de Vereadores. É lei em sentido estrito, tá? Não é restrito, não. Bem amplo mesmo. Normas do modo geral. Por exemplo, quando a gente ingressa para a Polícia Militar, a gente sabe que tem que seguir uma série de recomendações. Por exemplo, o homem fazer a barba todos os dias, cortar o cabelo. Isso é em resolução, isso não está em lei. A gente tem que seguir isso. Por quê? Porque quando a gente ingressou, é como se a gente tivesse assinado um contrato, e contrato é lei entre as partes, de que a gente faria isso. Tranquilo? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Garantia a segurança do seu corpo, garantir a vida para que você não morra, a liberdade, a sua liberdade corporal, de bem usar seu corpo da forma que você quiser. Ninguém pode te torturar ou te tratar de forma degradante, porque a Constituição proíbe isso. Tá? E para isso que nós temos a lei de tortura, a lei de abuso de autoridades, entre outras leis, entre outros diplomas legais, que garantem que essas questões constitucionais, essas garantias constitucionais, esses direitos e garantias constitucionais, sejam cumpridos. Outra coisa importante para falar aqui também é que esses direitos e garantias constitucionais muitas vezes limitam o poder do Estado, tá, gente? Esse aqui é um, por exemplo. Ninguém pode ser submetido à tortura para poder o Estado conseguir uma confissão de culpa por um crime cometido ou conseguir informações de determinada coisa. Muitas vezes esses direitos e garantias impõem um limite ao poder estatal ou obrigam o Estado a tomar uma determinada atitude para que esses direitos e garantias sejam postos em condições de uso, postos em uso pelo cidadão. Desculpa. Tranquilo? Vamos lá, o inciso 4 fala: é livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato. Você pode manifestar o seu pensamento livremente da forma que você bem entender. Você só não pode utilizar do anonimato para isso. Não se identificar. Mesmo que seja por pseudônimo, a pessoa tem que ser identificada. E por que é vedado o anonimato? Porque o próximo inciso 6, fala que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou imagem. Você pode manifestar a sua liberdade de pensamento, é vedado ao anonimato. Por quê? Porque caso você manifeste uma crítica contrária a uma pessoa, essa pessoa não goste, ou você atinja ela de forma material ou moral, ou a imagem dessa pessoa, ela tem, além do direito de resposta, da mesma forma como foi vinculada a sua manifestação, ela tem direito de resposta de se manifestar da mesma forma, se foi por rádio, televisão, carta, telefone, da mesma forma, pelo mesmo tempo. E além disso, ela pode pedir indenização na esfera civil ainda. Tranquilo? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurado o exercício dos cultos religiosos e a garantia, na forma da lei, a prestação de locais de cultos e suas liturgias. É por isso que a polícia não pode sair entrando, chegando e metendo um pé num terreiro de macumba, numa casa espírita, numa igreja evangélica, numa igreja católica, numa mesquita. O Estado é laico, não é religioso, não é dogmático, não segue o dogma de igreja nenhuma, não tem uma religião oficial, todos podem seguir qualquer religião que deseje, e é garantido essa liberdade de crença e consciência, inclusive dos locais de liturgia. Beleza? Tem que ser respeitados esses locais, eles são protegidos na forma da lei, esses locais. Tranquilo? Inclusive os rituais que são feitos nesses locais. É lógico que para tudo tem um limite, né? Não vai fazer rituais de sacrifício humano, porque a vida é o bem maior protegido pela nossa legislação. O próximo inciso fala o seguinte: é assegurada nos termos da lei a prestação assistência religiosa. Veja bem, fala assistência religiosa. Não é assistência católica, não é evangélica, não é espírita, não é ubandista, não é candomblé, não é qualquer outro tipo de religião que tenha, judaísmo, islâmica, é religiosa, qualquer religião.
entidades civis e militares e de internação, entidades civis e militares de internação coletiva. Nos presídios é garantida assistência religiosa, seja por padre, por pastor, por qualquer um que seja, é garantida essa assistência. Por isso que a gente vê muitas vezes as igrejas, mais igreja evangélica, a gente não vê muito outras igrejas, fazendo os cultos dos presídios, em dias de visita eles vão visitar os presos, porque é garantida, eles não podem ser impedidos de fazer esse trabalho religioso, beleza? E por que religioso e não católico? Porque o Brasil não tem uma religião oficial, ele é um estado laico, é um estado legal, beleza? Ninguém pode ser privado de seus direitos, também por motivo de crença religiosa ou convicção filosófico-política, porém tem uma exceção, não pode ser privado, mas se ele se recusar a cumprir prestação alternativa, que é imposta a todos, aí sim ele pode ser privado desses direitos. Um exemplo claro disso é o serviço militar obrigatório. Todo homem, todo brasileiro do sexo masculino, ao completar 18 anos, ele tem que se alistar para prestar o serviço militar obrigatório. As testemunhas de Jeová, eles não prestam serviço militar obrigatório, porque eles alegam um motivo de crença religiosa para não prestar esse serviço militar obrigatório. E ele não pode ser privado dos direitos dele por simplesmente não prestar o serviço militar obrigatório. Porém, se o Estado colocar uma prestação alternativa, você não vai prestar o serviço militar obrigatório, mas você vai, durante o tempo de serviço militar, prestar serviços à comunidade em determinado local, ele não pode se recusar disso. Se ele se recusar, aí sim ele pode ser privado dos direitos. Ah, mas qual o direito que eu vou ser privado por não prestar serviço militar obrigatório? Por exemplo, concurso público. Não fazer concurso público. Todo concurso público exige quitação com serviço militar para os homens. Tranquilo? Faculdades federais, quando você vai fazer matrícula, não só federal, qualquer faculdade, vai fazer matrícula, quitação com serviço militar para os homens. Então, isso aí seria um direito que a pessoa seria privada só se recusar a cumprir prestação alternativa. Ah, eu sou testemunho de Jeová, eu não declaro no exército, no meu alistamento, que eu sou testemunho de Jeová e por convicção religiosa não quero servir, não quero prestar o serviço militar. Não serei obrigado a prestar. O exército impõe prestação alternativa? Nunca ouvi falar que tivesse imposto. Então não pode ser privado nenhum, simplesmente vai ser recusado lá para o serviço militar, talvez por excesso de contingente, alguma coisa do tipo. Tranquilo? Para frente. Para frente, o computador travou. Isso, agora foi. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. Liberdade de pensamento e de expressão. Tá? De qualquer forma. Não tem censura. É lógico que não é censura, mas tem que respeitar algumas coisas. Por exemplo, aqueles limites de idade de programas que passam na televisão. Ah, esse programa é recomendável a partir de tal idade. Aí vai o livre-arbítrio de cada um se vai deixar seu filho com idade inferior àquela recomendada assistir ou não. Beleza? E não precisa de licença para exercer qualquer atividade intelectual, artística ou científica. Né? Ah, mas eu quero exercer uma atividade científica que exige o plantio de maconha. Aí você vai precisar da licença para o plantio da maconha, conforme a lei de drogas que a gente viu pouco em algum vídeo anterior aí. São invioláveis. Ninguém pode penetrar sem autorização na sua intimidade, na sua vida privada, na sua honra, na sua imagem, beleza? Sendo assegurado também o direito à indenização caso isso ocorra. Os paparazzi aí fica subindo em muro, olhando, colocando binóculo, tirando foto da pessoa dentro da casa dela, né? Hoje em dia com o celular está muito comum o povo gravar imagens de privacidade da pessoa e divulgar. Isso aí é proibido, é inviolável. Você não pode divulgar, você pode até gravar com o consentimento da pessoa. Sem o consentimento, não. Divulgar só com consentimento, sem consentimento também não. Se for sem consentimento, cabe a indenização. A casa é asilo inviolável. Na sua casa também ninguém pode entrar. Quais são as exceções? Flagrante delito, desastre para prestar socorro, em qualquer horário. Se estiver acontecendo flagrante delito, um desastre ou para prestar socorro, pode entrar na casa sim. Ou durante o dia,
por ordem judicial, determinação judicial. Detalhe, gente, muito polêmico, mas já foi votado no pleno do Supremo Tribunal Federal, ou seja, todos os ministros votaram, não virou súmula vinculante, mas já é entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o flagrante tem que estar acontecendo dentro da casa. Tá? Não é aquele flagrante que a pessoa está em flagrante do lado de fora e sai correndo para dentro de casa e o policial mete o pé na porta e entra e prende a pessoa lá dentro porque ela está em flagrante. Não. O flagrante ocorreu do lado de fora e ele fugiu e se escondeu dentro de casa. Nesse caso, cerca, espera o dia, pede ordem judicial e entra. Ah, não, a gente não faz isso, assim a gente não trabalha, tá? Não estou para discutir. Eu estou falando o que a lei determina. Beleza? Se é feito assim, se não é feito assim. Eu quase apanhei já no TPB, dando a aula sobre isso ano passado. Então, vamos para frente. Flagrante dentro da casa e não do lado de fora. É inviolável o sigilo de correspondência, comunicação telegráfica, dados de comunicação telefônicas, mas tem uma exceção. Qual que é a exceção? Por ordem judicial, apenas as comunicações telefônicas, e é comunicação, conversa entre um e outro locutor, interlocutor ou outras pessoas, para investigação criminal ou processual. Só nesse caso. É para investigação de uma infração disciplinar, transgressão disciplinar. Não, não é válida a interceptação telefônica. Mas foi feita a interceptação telefônica numa investigação criminal e daí o promotor mandou essa investigação porque nela tinha uma transgressão disciplinar do militar. Mandou para o quartel para apurar. É válida? É válida. Por quê? A interceptação foi feita no local correto para investigação ou instrução criminal e a prova foi emprestada para o processo administrativo. Nesse caso é válida sim. Beleza? Vamos continuar. Adoro quando o computador trava. Aí, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, você pode trabalhar com o que você quiser. Porém, se a lei exigir alguma qualificação específica, você tem que cumprir essa qualificação. Por exemplo, ser dentista, ser médico, ser advogado. Para ser advogado, você tem que passar na OAB, além de ser formado em Direito. Para ser médico, você tem que ser formado em Medicina, dentista, odonto. Qualquer profissão que tenha uma regulamentação que exija uma formação específica, a pessoa tem que atender isso para poder trabalhar. Não é simplesmente, a partir de agora eu quero ser médico, eu serei médico e vou trabalhar com isso. Não, eu tenho que me formar em medicina primeiro. Tranquilo? Não estou desmerecendo nenhuma profissão não, tá, gente? Mas, por exemplo, ser pedreiro. Não precisa de nenhuma formação específica para ser pedreiro, a não ser conhecimento, né, prático da profissão, do ofício, para ser um artesão, qualquer coisa do tipo. Não precisa de licença para isso. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, o exercício profissional. Por que eu marquei todo aqui? Porque lá, anteriormente, a gente viu que é livre a liberdade de manifestação, vedado o anonimato. E aqui já fala que é resguardado o sigilo da fonte. Então, a princípio, a gente pensa que é um contrário ao outro. Mas não é contrário ao outro, beleza? Nós temos, qualquer cidadão tem direito à informação de qualquer órgão público, tá? Mas se para dar essa informação eu deva resguardar o sigilo da fonte por questões profissionais, pode-se dar a informação e não revelar quem passou essa informação. Vamos supor aí, não precisa ser órgão público, órgão particular, por exemplo, uma empresa de televisão, uma emissora de televisão, divulga alguma coisa a seu respeito, você não gosta, você vai exigir o direito de resposta e pedir indenização, você vai lá e quer informação daquela pessoa, daquela empresa, daquela emissora, sobre quem fez. Ela pode resguardar a fonte. Não vou te contar quem me passou essas informações. Então você processa a emissora de televisão e não a pessoa que passou a fonte. Tranquilo? Então, nesse caso aí, que é a liberdade. E se eu fosse apostar em cair questões de constitucional na prova, eu ia no acesso à informação. Por quê? Porque o acesso à informação tem lá a nossa resolução, que está no edital também, e que o CRS mudou a banca, mudou o jeito de pensar, e eles estão misturando várias leis uma com a outra. Vocês podem ver pelas aquelas
questões comentadas que eu postei, tanto da prova de terceiro sargento quanto de primeiro sargento, que estão misturando legislação. Então aqui é uma boa matéria para ser misturada. A Lei de Acesso à Informação, a Constituição Federal, a nossa Resolução de Acesso à Informação e aquela questão da casa ser asilo inviolável também é muito importante. Por quê? Porque esse ano saiu aquela polêmica da gente ter que gravar a autorização do morador para poder entrar na casa. Não basta mais o BOS ou aquela autorização que o cara assina. A gente teria que gravar, limitou o prazo de 1 ano. É uma decisão do STJ, não vou discutir isso. Mas é uma boa questão para a prova, beleza? É livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz. Em tempo de paz, qualquer cidadão brasileiro, naturalizado, residente no país, não brasileiro ou estrangeiro, pode entrar ou sair do país com seus bens livremente, sem interferência. Bastante seguir a lei, né? Declarar os bens de entrada ou saída do país. Tranquilo, galera? Ficou um pouquinho longo. Na próxima a gente reduz um pouquinho mais. Vamos lá, bons estudos a todos. Se gostou, vai lá, dá o like, inscreve no canal se não for inscrito para receber notificação de vídeo novo. A matéria será postada imediatamente lá no nosso grupo. Até mais!